Oi, Thalita, muito bem, tá? Assisti seu vídeo e tem muitas coisas boas acontecendo, coisas que a gente discutiu no presencial e que eu percebi que você tentou aplicar bem na sua performance, tá? Uma dessas coisas foi o movimento da mão, do pulso. Eu percebi que você deixou o pulso bem relaxado, fez um movimento circular, que nem a gente trabalhou, isso é muito bom, tá? Eu vou tocar o áudio da sua tarefa, da sua gravação, e a gente vai observar dois aspectos, tá? O primeiro são os inícios e os finais de frase, tá? Então presta bem atenção nisso. O segundo aspecto é a transição da primeira parte para a segunda. E o terceiro aspecto é a direção melódica da segunda parte, perdão, tá? Então, eu vou abordar cada uma dessas partes separadamente, tá? Vou tocar quando a gente chegar na segunda parte, eu vou pausar o vídeo e vou fazer alguns comentários mais específicos, tá? Eu achei que você atacou muito forte o início da frase e você terminou a frase também muito forte, tá? Então a gente tem que pensar que as frases e as semifrases, de maneira geral, elas formam um arco. A gente tem que começar mais leve e terminar mais leve, tá? Isso via de regra, e algumas exceções vão acontecer naturalmente, tá? Então eu vou tocar a primeira frase de novo, tá? Achei que você começa muito atacado assim. Tá? Então, olha só. Quando você gravar a próxima vez, tenta suavizar um pouco o ataque inicial, ó. E aí você vai crescer pro apoio, que é a nota Ré do segundo compasso. A resolução é leve. Tá? Então, olha só. Tá? Então, esses dois pontos de resolução são mais leves, então toma cuidado com isso, tá? Depois, a música apresenta um fragmento melódico que é repetido. Uma vez é forte, o segundo é leve. Eu senti falta de você fazer uma diferença maior, tá? E esse final eu achei que você ficou muito forte. Tenta explorar um som mais levinho, ó. Tá? O ralentando que você fez foi bom. Eu senti falta só de diminuir um pouquinho mais a sonoridade. E quando a gente deixa esse som bem levinho, a segunda parte ela vai começar com esse som leve. Tá? E depois recomeça. Tá? Então olha só, a primeira frase então ela tem um crescendo, e a segunda frase a gente tem um crescendo e um diminuindo. Tá? Então a primeira frase é um arco ascendente, desculpa, a primeira frase é uma trajetória ascendente. E a segunda frase, ela faz, então, uma parábola. Ela cresce e no final ela decresce, tá? Achei que você fez um pouco tudo num patamar sonoro só. E aqui é necessário fazer uma respiração entre a primeira frase e a segunda. Porque a primeira frase a gente tem uma pergunta e a segunda frase a gente tem uma resposta. Então a gente tem duas estruturas, tá? São duas coisas diferentes. Quando você faz tudo
numa mesma dinâmica e sem respirar entre uma estrutura e outra, parece que é uma coisa só. Então a gente perde esse efeito de pergunta e resposta. Eu vou tocar uma vez aqui o que você fez, depois eu vou exemplificar aqui no piano, tá? Podia ser um pouquinho mais leve. Então, olha só, né? Você fez tudo então num patamar sonoro só, dentro do forte. Começa então leve e um pouquinho mais lento também, ó. E você ganha velocidade dinâmica no decurso aí da frase, ó. Recomeça. Eu exagerei um pouquinho para te mostrar, mas a gente precisa respirar entre a primeira frase e a segunda, porque a gente precisa recomeçar com a dinâmica leve, certo? Bom, então são esses pontos aí que você precisa trabalhar no próximo vídeo, tá? Então é isso.